Gente, muito boa tarde, olha só. Hoje eu trouxe o doutor João Florindo aqui novamente no nosso programa, justamente para tirar algumas dúvidas sobre um assunto maravilhoso. Você que acabou de se separar ou está passando por esse processo, até mesmo de entrar com um pedido de pensão alimentícia, ou você, mamãe solteira. É claro que o doutor João hoje tira as nossas dúvidas. Tudo bem, doutor João? Do Joia. Ah, prazer recebê-lo novamente Eu que aqui. agradeço pelo convite. E hoje nós temos um assunto maravilhoso aí, né? Pensão alimentícia. Eu acho que é de muito engajamento e acho que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. Não só mulheres, mas acredito que homens também. Porque tem hoje homens que se tornaram mães, né? Exato. Então, existem situações diferentes. E eu gostaria de saber, primeiramente, o que é a pensão alimentícia? A pensão alimentícia, ela decorre do poder familiar e do dever de sustento. Tá. Ela é o conjunto de responsabilização dos deveres dos pais, dos cônjuges, em face do filho menor. Então, ela vai abarcar saúde, educação, a própria alimentação, vestuário, lazer, ou seja, uma série de fatores para que contribuam com o crescimento adequado do menor ou da menor. Doutor João, quando é necessário entrar com o pedido da pensão alimentícia? Essa é uma pergunta que nós recebemos frequentemente. É porque é algo assim, por exemplo, o casal se separou. Ah, mas eu te dou um valor por mês, não sei o quê. Sempre tem isso, né? Sempre. E é o que a gente sempre orienta para que seja fixado desde já tanto a guarda quanto o direito de regulamentação de visitas e os alimentos definitivos. Porque durante o processo a pessoa vai receber os alimentos provisórios. Após a sentença se fixam os alimentos definitivos. E essa ação ela é uma ação própria para quê? Para poder já definir quem vai ficar com a guarda, se ela vai ser uma guarda unilateral, se ela vai ser uma guarda compartilhada, quais serão os valores dos alimentos, como será dividido as visitas ou permanência do menor com o pai e com a mãe, as datas festivas, datas de calendários anuais, ou seja, parece a princípio igual as pessoas muito fazem, né? Não, vamos fazer um acordo de boca que seria tácito. Sim. E está tudo ok. Não, não está. Porque não está, gente. Porque pode acontecer também, né, doutor João, de o pai achar uma namorada nova. Pode acontecer tantas coisas, gente. E aí, esse acordo já não é mais acordo, né? O problema é que ele não vai ter efetividade de cobrança. Então, por exemplo, você faz um acordo que a pessoa vai te pagar o valor X. Tá. Se ele não te pagar, você não tem como executar diretamente, porque ele não é um título executivo extrajudicial. Não, é só um acordo entre É um eles. acordo tácito. Então, qual que é a primeira medida? É ingressar com a ação da fixação da guarda e dos alimentos. Você pode, numa ação autônoma, somente pedir os alimentos, que é ter um caráter mais emergencial. E depois, até mesmo, fazer o divórcio, a partilha de bens, o dia de regulamentação numa outra ação autônoma. Mas é comum, a gente sempre faz no escritório, já delimitar essas três obrigações numa primeira ação. Tá. Porque aí os próprios cônjuges, né, os pais, eles se sentem muito mais confortáveis com a situação. Pra deixar Porque tudo hoje regulamentado. pode estar bem, outro dia pode não estar, e isso depois acarretam consequências que podem ser desastrosas. E uma das dúvidas até que você acabou de falar, existe a guarda unilateral, a guarda compartilhada. Qual que é a diferença? A guarda unilateral ela vai ficar fixada para apenas um tutor, um pai. tutor. Um pai. Então, Por exemplo, vai ficar com a mãe. da criança. 90% dos casos são assim. Sim. Fixa a guarda unilateral para a mãe e o pai fica com o direito de visitação livre. Nós fazemos muitos processos de escritório dessa forma. Tá. E tem aqueles que optaram pela guarda compartilhada. Por quê? Porque aí a guarda legal fica para os dois, por isso compartilhada. É compartilhado para ambos. Para então. ambos. E aí eles vão decidir conjuntamente sobre todos os atos e fatores do menor. Seja a escola que vai estudar, aonde fazer um lazer, um curso de inglês, Legal. esportes, atividades extracurriculares. Eles participam de uma forma conjunta em toda e qualquer decisão. Diferente da unilateral, que vai ficar submetido a apenas um dos cônjuges, e este não precisa, entre aspas, da anuência direta do outro pai. Óbvio que também o pai ou a mãe que estiver nessa situação vai querer compartilhar os deveres e decisões dos filhos, mas, legalmente falando, quem possui a guarda unilateral fica estabelecida para esse cônjuge. O outro não vai ter a guarda legal. Entendi. Vai ter o seu direito de regulamentação de visitas fixado, mas não vai deter guarda legal. Não é que ele vai perder o pátrio poder, ele é um pai, Sim. mas não vai ter a guarda legal a qual foi determinada num primeiro processo. E até mesmo, por exemplo, numa situação, um caso assim, o pai e a mãe se separou,
a criança, ela permanece com a mãe e dentro disso, né, vem assim, essa parte do provisório, né, da pensão provisória. Vamos se dizer que esse pai não chegou a pagar depois que foi estipulado tudo certinho, aí foi em decorrer. O que que acontece geralmente? Por exemplo, em quanto tempo essa mãe já pode entrar com, por exemplo, com ordem de prisão, que a gente já ouviu, Sim. que se tem, todo mundo fala, né? Se tem alguma coisa nesse país que prende é falta de pagamento de pensão. E impostos. É, impostos. Nesse caso, nós temos até a súmula 309 do STJ, que junto com o Código de Processo Civil, ela determina o quê? Que, até mesmo, quando você falou de prisão, o ingresso para o pedido de prisão seria para os 3 meses anteriores à data do enjuizamento da ação. Se estiver atrasado, então a partir de 3 meses aí a mãe pode você entrar... pode ingressar e até mesmo pedir essa medida, né, que é uma medida mais onerosa, já a prisão, por ter esses 3 períodos aí inadimplidos e as que vão vencer durante o processo, as vincendas que chamamos. Só que, independente de todo esse entendimento doutrinário, você não precisa aguardar os 6 meses, você pode ingressar no primeiro mês de inadimplência. Igual o caso que você citou, por exemplo, se você firmou lá o acordo judicial, o outro cônjuge não pagou, cumprimento de sentença daquele acordo. Porque o seu acordo judicial vai virar um título executivo extrajudicial. Então, com essa sentença homologada por um juiz de direito, você, se houver inadimplemento, você executa aquela decisão, para que ele pague aquilo atualizado. Se não o pagar, vai vir outras medidas, temos medidas de penhoras e etc. E a prisão também civil, no caso de inadimplemento. E aí, como que funciona esse processo? Aí chega até, no caso, a pessoa... né, a ordem de prisão, e como que é? Se ele tem dias para pagar ou já é preso naquele momento? Se for deferida a ordem de prisão, que é a ordem mais gravosa, porque não houve o adimplemento das obrigações, ele vai ser, por meio de um mandado de intimação, recolhido, vai ser preso. Uau. E vai ter que efetuar pagamentos ou até mesmo parcelamento do débito para poder se livrar da prisão. Nossa! Sim. Isso, então, no caso, a pessoa Por não isso que hoje muito, até mesmo os magistrados, né, as câmaras de conciliação, fazem um trabalho de mediação muito forte com os pais, para que não deixe chegar nesse patamar, porque é a condição mais gravosa. Com certeza, gente. Porque você imagina, você tem um filho, de repente, podendo estudar numa escola pública ou particular, mas você tem toda uma alimentação desse filho. A pessoa que mora de aluguel é calculado junto com a pensão? Sim, todos os gastos que vão compor a subsistência do menor. Ah, então, por exemplo, se a mamãe mora numa casa de aluguel, ela também tem que... Como o filho mora ali junto com a mãe, a pensão é baseada em todos esses custos. Entendi. Por isso que muito se estimula a mediação e conciliação para que os pais consigam acordar o que é o valor justo. E não só sair pedindo, como muita gente faz na prática, aí o famoso 30%, então, que não é regulado dessa forma. Mas é só com pessoas que são registradas, por exemplo, pessoas que trabalham em empresa, aí falam, ele recebe, vamos supor um exemplo, 2.000 mês. É em cima de 30% que ele vai pagar a pensão. Do valor bruto, porque vai descontar em folha de pagamento. Isso acontece no regime seletista. Autônomos ou empresários, aí vocês... Não é que muda. Lá, a maioria das pessoas requisitam os 30%, o que dá até 33,3% sobre o salário. Mas nada obsta que você possa colocar um valor fixo. Por exemplo, quero X, e isso é estabelecido e complementando com outras obrigações. Porque às vezes o que ocorre? Só dentro do valor da pensão alimentícia, se você colocar tudo o que precisa, parece que às vezes vai ficar exacerbado. Então você faz uma conta... De um modo geral? Isso, entre os dois cônjuges, que vão ter que beneficiar o menor para que isso possa depois ser adimplido. Para que não haja nenhum prejuízo ao menor. Porque o direito é dele, é o que a gente conversa muito com pais e mães. A pensão alimentícia, muitas pessoas pensam que é para mãe. Gente, não existe isso. E não é ajuda, é dever. Muito se fala, né? Não é ajuda, é dever. É um dever, né? Porque a criança está ali, né? E ela precisa do amparo, não só maternal ou paternal, mas é a questão financeira também, né? Sim. Não tem como. E questão de alienação parental. O que seria isso? Alienação parental, né? Então, a alienação parental, ela consiste em denegrir a imagem do outro pai ou mãe. Seria uma violação. Isso acontece bastante, doutor. Muito, com muita violência psicológica, tanto que nesses processos, quando há
essa grande discussão que os pais não conseguem nem verificar quem vai ficar com a guarda, por isso que até veio para o Instituto Guarda Compartilhada, que ela, nesse momento ela cabe como regra. Então fica para ambos. Por quê? Porque às vezes ocorre, já tivemos casos de você, não, o pai falar, não, quero que a guarda fique unilateral só para a mãe. E vou pagar X de pensão assim, assim, assim. No decorrer do tempo, o que ocorre? Brigas entre eles, e aí começa ou a mãe falando mal do pai, ou o pai falando mal da mãe, o que acarreta essa violência psicológica, que aí recai na alienação parental. A gente podia esmiuçar isso aqui horas para falar sobre esse assunto. Mas, de um grosso modo, legalmente, é esse tipo de violência que acarreta a alienação parental, e ela gera até o dever de indenizar. Cabe até dano moral. Se acontecer... A mãe entrou com um pedido de pensão, etc, etc. E ela voltar com esse par, com o marido, enfim, ela quiser, ou naquele momento, dispensar. Falar, não, eu voltei com ele, não quero mais pensão. Como que funciona? Tem como isso? Tem, aí tem que entrar com a ação de exoneração de alimentos. Mas ela não é automática e não basta só o peticionamento nos autos. Ah, é? Tem que se requerer formalmente. Tá vendo, gente? Então não volta. Tô brincando. E me fala, quais são as outras dúvidas principais, assim, que você vê no dia a dia, em casos que você acha que hoje é até importante ressaltar de conhecimento? No dia a dia que nós vimos muito os alimentos gravídicos, né, durante a gravidez, muita gente ainda não sabe que existem os alimentos gravídicos. Podemos o que até seria fazer isso? Eles os alimentos que cabem ao nascituro durante o período gestacional. Então, desde o momento que já se identificou o nascituro, você tem os direitos ali aos alimentos gravídicos para que possa suportar todo o processo gestacional. Como já aconteceu até agora uma situação, uma pessoa muito conhecida minha, onde ela engravidou e a pessoa não quis saber. E aí? Já cabe desde já a instauração do pedido de alimentos gravídicos. Depois para se transformar em alimentos definitivos e dos demais haveres e deveres. Tá vendo? Então, desde o momento que a mulher está grávida, ela já tem o direito. Sim, que é o filho que tem, né? É o nascituro na verdade, que vai não ter. É ela, né? É o filho, né? É ele que vai ter direito, para poder custear todo aquele procedimento que ela vai passar durante a gravidez. E qual mais uma dica aí que você pode dar pra gente? A dica é sempre formalizar a separação e a fixação dos alimentos. Casos, né? Em todos os casos. Sempre formalizar, nunca mesmo deixar em acordo verbal. É a melhor situação a se fazer. Fazer um acordo consensual entre as partes, assistido por advogados, ou se for da Defensoria Pública, depois assistido até mesmo pelo próprio Conselho Tutelar, para que não hajam litígios posteriores e que não sofra o menor, porque sempre vai sofrer com essas questões é o menor ou a menor. Sempre a criança, né? E dentro disso, no caso, no seu escritório, quais são as dúvidas que você também ainda ouve sobre pensão, assim? Alimentos gravídicos, se pensão poderia fazer por boca, tacitamente. Não regular quais são os alimentos definitivos. Tá. No caso de desemprego, como se faz? Isso. Tem um percentual também, ou nós colocamos sempre, pelo menos, o salário mínimo em si, que serve como regra. Porque, Entendi. Às vezes, as pessoas têm dúvida. Bom, se ele está empregado ou trabalhando até uma empresa, ele me paga quando já é empregado. E se não estiver? Continua pagando também. Mas e não adianta ter uma alegação infundada dentro de um processo, quando for executado para cumprir a obrigação que inadimpliu, Sim. de que eu estou desempregado, tenho que pagar. Fez o filho? Vai manter até o final. Esse tema hoje de pensão alimentícia, eu acredito que muitas mamães têm dúvidas, né? Porque quando se separa, fica perdida, né? Sabe? A gente sabe que tem que entrar com pedido de pensão. Inclusive, no mesmo dia, vamos supor, na audiência, no mesmo dia, vocês conseguem alinhar também questão de visitas, tudo? Tudo isso já é feito são processos da ação. Tem aí a forma do advogado trabalhar. Nós já gostamos de fazer sempre a ação, já com a fixação dos alimentos definitivos e provisórios, a fixação de guarda e a regulamentação de visita. Já sai tudo prontinho, E o divórcio faz um processo apartado por conta de algumas especificidades do Código de Processo Civil. Entendi. E aí tem magistrados que às vezes não recebem com todos os pedidos de uma ação só, querem desmembrar. Então é uma questão prática processual. Mas, para os alimentos, fixação de guarda e a regulamentação de visitas, tudo num único processo, e mesmo na primeira audiência preliminar conciliatória consegue resolver. Basta querer os cônjuges se conciliarem, né? E se não tiver conciliação, aí corre no litigioso. Vão ser assistidos por advogados ou vão buscar a Defensoria Pública. E aí, provavelmente, vai resolver. Mas também há a fase de conciliação, mas é aquilo, para fazer o acordo, as duas pessoas têm que ir com o coração aberto.
Ixi. entendendo que é a questão do filho ou da filha e não E mais não o relacionamento deles, que eles né, tinham. Exatamente. E eu acho tão difícil, né? É uma situação, eu falo, é bem complicado, né? Depois que a gente separa disso que a gente conhece. Gente, eu tô amando esse bate-papo com o doutor. E dentro disso, em questão de guarda compartilhada, um caso, eu vou te dar um exemplo. O pai pega uma semana, a mãe pega uma semana. Aí a mãe tem os custos, o pai, enfim, dentro do filho ali, né? A parte onde eles dividem os valores. Aí vamos supor que o pai fala para a mãe assim, olha, eu não quero a partir de hoje mais uma guarda compartilhada, a partir de hoje é seu, eu vejo a cada 15 dias. Mas a mãe, existe uma necessidade para que façam essa guarda compartilhada. Ela tem como continuar ou não? Pode ser revertido, né, mediante pedido, só que é aí onde fica a dúvida de todo mundo sobre isso. Não é porque está com a guarda compartilhada que o outro cônjuge vai deixar de pagar a própria pensão alimentícia. Mas ele precisa pagar? Precisa. Vai ser estipulado já essa pensão, independente de ter a guarda compartilhada. É o que eu falo. A guarda compartilhada é o dever legal para ambos, onde os dois vão ter a guarda. Mas não exime o pagamento de pensão pelo outro cônjuge que separou. Mesmo que os gastos da criança for dividido? Exatamente. Até por isso que se faz o que vai pagar por um e pelo outro. Entendi. Pela questão de morar com um ou com o outro. Cada um. Como ela vai ter uma convivência alternada, Sim. então esses gastos já vão ser feitos um cálculo sobre custeio de todas aquelas obrigações que existem no mês com o menor ou a menor. Entendi. E aí os pais conseguem, os genitores, né, conseguem precificar isso. Olha que legal. Eu nem imaginava. Mas não exime o pagamento da pensão. Só porque eu estou aqui morando com ela 15 dias, eu estou aqui morando com 15 dias, a gente vai cuidando das contas assim. Não, não é dessa forma que funciona. Tudo já fica totalmente determinado. Tudo estabelecido também, né? E também seguro, né? Sim. Que é o que mesmo o doutor João falou. Por um lado, é mais fácil você ter tudo ali certinho, regulamentado, né? Para não ter problemas futuros, né? Para ambas as partes, né, doutor? Para ambos. E então, deixa seu contato aí pra gente. Deixa sim. Que eu gostaria que você deixasse seu Instagram, que tem muita informação legal nas redes sociais do Dr. João. Inclusive, recentemente nós falamos sobre golpe no Pix, né? E foi bem legal. Eu gostaria que você deixasse seu contato, as redes sociais. Nas redes sociais, Instagram, @JoãoFlorindaDV, @FlorindaAdvogados e o telefone 11 99357 8787. Olha, ele tá aí na sua tela. Se você tiver qualquer dúvida, pode chamar ele via lá no direct no Instagram ou através do WhatsApp, tá bom? O trabalho do Dr. João é sensacional, super referência aqui. Vai te dar todo o amparo que você precisa nesse momento, viu? Muito obrigada, Dr. João. Eu que agradeço novamente. Mais uma vez, foi maravilhoso, né? Gratidão. Sempre, amém. Obrigada, eu vou ficando por aí, vocês continuem aí, hein? Não sai daí, não.